dizer como são as notícias, as consequências dessa história do arroz, né, que foi avisado, não vai dar certo e tal. Só que Lula tinha uma ideia fixa, não era simplesmente para resolver o problema do arroz com as enchentes que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, nada disso, ele quer controlar os preços. Vamos combinar, tudo isso que está acontecendo com o Haddad, tudo isso que está acontecendo com o Fávaro, com o Neri Geller, tem um nome, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Eles estão seguindo a ordem do chefe. E Lula quer controlar os preços. Ele é comunista, ele é estatista, ele é intervencionista. É isso que nós estamos dizendo e o Diário do Poder está trazendo essa manchete aí. Querem ver como é que é essa história? Tem um vídeo de ontem, onde o Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, foi tentar explicar essas irregularidades do leilão. Aí perguntaram, escuta, mas essas empresas, os repórteres perguntaram, essas empresas tinham condições, vocês não tinham analisado antes? Aí entrou o Paulo Teixeira, comunistão, petista de primeira hora, autoritário. E ele fala, ele toma os microfones, deixa o Carlos Fávaro fazendo papel de ventríloco, boneco de ventríloco, e fala pontuando com as duas mãos, assim, sabe, numa extrema demonstração de autoritarismo. Veja se pode, veja esse vídeo aí da explicação de Carlos Fávaro e Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, para a coletiva de imprensa de ontem, depois do escândalo do arroz. Veja aí. Ganharam enquanto não tem capacidade. Não é 100%, entendeu? Assim, tem empresa muito pequena e empresa muito boa. Isso não interessa. Isso é menos relevante. Não interessa. O que interessa é o seguinte, é uma avaliação do governo que no conjunto das empresas, uma maioria tem fragilidades. Mas uma maioria tem fragilidades, sendo que tem empresas que são consistentes, que estão lá dentro e que inclusive entendem que essa anulação é necessária e que participarão desse leilão quando ele acontecer novamente. E por isso todas as medidas serão adotadas de modernização desse processo, de cautelas que esse leilão deva adotar, e rapidamente a Conab vai anunciar um novo leilão para continuar nesse espírito. Então, assim, era preciso que um repórter levantasse dizendo assim, peraí, ministro, com todo respeito, como não interessa? É dinheiro público, o senhor não é o dono do poder, o senhor não é o dono do governo, o senhor não é o dono do dinheiro. A sociedade precisa saber como não interessa. Como não interessa? Bom, aí, acho que como resposta a toda essa bagunça, a charge da Folha, que fez o L. Olha a charge da Folha. Lula escorrega no arroz. Põe a charge aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O governo anula leilão de arroz importado após indícios de irregularidades. É a charge da Folha. O barco está afundando e Lula pergunta para o Carlos Fávaro, ministro, embarcamos numa canoa furada? O Fávaro responde, presidente, o funcionário responsável pelo rolo já pediu o boné. Pediu não. Né? Aí o Caramelo, sabe o Caramelo? Então, da Janja, Caramelo, sabe quem são esses aí? Aí o Caramelo responde, sim, são os salvadores do Rio Grande do Sul. 1,5 bilhão de arroz importado que ia para o buraco, né? Pelo menos deve ser suspenso. Estamos acompanhando, esse dinheiro tem que voltar, não pode ir para o ralo, não pode ir para a corrupção. E por fim, para encerrar, Karina, a outra manchete do Diário do Poder. Importar arroz era a ideia fixa, né? Já mostramos isso há mais de um mês e não tinha nenhuma relação com a tragédia do Rio Grande do Sul. Gente do céu, cada escândalo, isso tudo nós vamos continuar acompanhando. O Giovanni Lorenzon vai trazer as consequências disso para a economia, porque tudo o que a gente fala em termos de economia, de bolsa, de dólar, bate no bolso de quem não pode resistir a isso, que são os mais pobres. Karina Botião. Ô, João, essa charge aí é como a gente fala, né? Seria cômica se não fosse trágica. Muito. E vindo da Folha é mais estranho ainda, sabe? Mas está aí, ó.